Senhoras e senhores, bom dia. Estamos dando início à solenidade de abertura do primeiro encontro dos grupos de pesquisa em educação matemática do estado de Santa Catarina, o primeiro EGRUPEM-SC. É com muita honra que a Sociedade Brasileira de Educação Matemática Regional Santa Catarina realiza o primeiro encontro dos grupos de pesquisa em educação matemática. O EGRUPEM-SC surge a partir do primeiro e-book, organizado pela SBEM-SC, intitulado Educação Matemática em Santa Catarina, com textos e relatos, que evidencia a ampla produção dos grupos de pesquisa em educação matemática no Estado. O objetivo deste encontro é contribuir para que os grupos de pesquisa em educação matemática de Santa Catarina socializem seus estudos, interajam e articulem trabalhos futuros. Além disso, o dia de hoje é uma oportunidade para momentos de diálogo e reflexão acerca dos objetivos e rumos da pesquisa em educação matemática, individual e coletivamente. Participam desta solenidade por webconferência o diretor da SBEM Santa Catarina, professor Basilício Manuel de Andrade Filho, o presidente da SBEM Nacional, professor Marcelo Almeida Bairral, a idealizadora desse evento, professora Regina Célia Grando, e representando a comissão organizadora do primeiro EGRUPEM-SC, a professora Araceli Gonçalves. Neste momento, convidamos a todos para que, em posição de respeito, acompanhem a execução do Hino Nacional.
Neste momento, ouviremos a representante da comissão organizadora do encontro, professora Arcele Gonçalves. Bom dia. Em nome de toda a comissão organizadora e da SBEM Santa Catarina, dou boas-vindas neste nosso primeiro encontro dos grupos de pesquisa em educação matemática do estado de Santa Catarina, o primeiro Egrupem SC. Este evento foi pensado com a intenção de promover diálogos da SBEM com os grupos de pesquisa, dos grupos de pesquisa entre si, com uma consolidação de um espaço permanente para discussões, com vista à ampliação de possibilidades de parcerias entre os pesquisadores e os grupos. Compreendemos que cada grupo tem uma história e uma trajetória a ser resgatada e evocada. E é neste movimento de congregar diferentes grupos de distintas regiões do Estado que o Egrupem SC se propõe a desvelar e constituir uma identidade de pesquisa em educação matemática no nosso Estado, alicerçados no passado, com diálogo no presente e em processo de construção de um futuro científico e colaborativo. Para tanto, organizamos neste dia uma série de atividades que perpassam por uma mesa temática, na qual foram convidados 2 pesquisadores do nosso estado, apresentações de cada um dos grupos de pesquisa presentes neste evento, uma roda de conversa sobre os rumos da pesquisa em educação matemática no estado de Santa Catarina e finalizando com 2 grandes novidades da SBEM SC para toda a comunidade de educadores matemáticos: o lançamento de um edital de e-books e da Revista Catarinense de Educação Matemática, a RECEM. Desde já, agradeço a participação de todos vocês e desejo um excelente evento. Obrigada. Dando continuidade, convidamos para o seu discurso a professora Regina Célia Grando, idealizadora do primeiro Egrupem SC. Bom dia a todas, todos, todes que estão aqui presentes nessa manhã, bem cedo, né, Arcele? É muito bom estar aqui nesse evento. Quando vocês dizem que eu sou idealizadora, eu digo que talvez eu seja mais provocadora, porque a gente provoca e essa turma dessa SBEM SC é animada e põe a coisa para funcionar. E eu acho isso muito importante, né? Esse evento a gente pensou a partir, né, já constava na nossa proposta de gestão aqui da diretoria da SBEM SC, e a ideia, né, ela surge de 2 grandes pilares, talvez, né? Um, sem dúvida, ele surge do capítulo, né, principalmente escrito pelo professor Ademir Damasio, a professora Carla Pérez e a professora Cíntia Oliveira, que já evidenciava, né, uma quantidade de grupos de pesquisa tanto consolidados, né, no Estado, e aí Méricles é o coordenador aí de grupo mais antigo, viu, Méricles? Por isso que você está aqui conosco hoje, é tão importante isso. Um grande pesquisador em Santa Catarina, sem dúvida, e grupos consolidados e grupos jovens, né, de jovens pesquisadores, que também estão aí, de alguma maneira, institucionalizados. Eu acho que a Araceli aponta, né, que a gente vai buscar na base de dados do CNPq, mas, sem dúvida, há outros grupos. E a ideia do primeiro evento, tanto é de nos conhecermos, né, conhecermos aí o diverso que nos constitui, educadores matemáticos em Santa Catarina, mas também tentar angariar outros grupos, né, que talvez não sejam institucionalizados, mas que também produzem muita pesquisa aqui no estado de Santa Catarina. Então, pensamos no Méricles e na Marisol, uma jovem pesquisadora aí que tem todo um olhar da pesquisa no Brasil em educação matemática e pode trazer esse olhar da pesquisa mais específica aqui em Santa Catarina. Eu acho que isso é muito importante. E também porque a gente teve um pouco essa experiência, eu, Celina, a diretoria, quando estávamos à frente do estado de São Paulo, a diretoria de São Paulo, e foi muito bom, foi um evento muito gostoso, onde a gente pôde trocar ideias, estabelecer parcerias, a partir desse evento surgiram produções, né? E acho que a gente já começa aqui
com o evento em Santa Catarina com grande estilo, né? Com o lançamento aí de um edital de e-book, o lançamento da revista. Então, passo, né? Seja profícuo aí para as nossas conversas, para as nossas ideias, trocas, produções conjuntas, né? Constituição de novos grupos, né? Porque a gente também pensa nos jovens pesquisadores aqui que estão acompanhando, que eles possam terminar os seus mestrados, doutorados e constituírem os seus grupos também nas instituições de origem. Então, que seja um dia proveitoso, né? Cansativo, porque a gente está cansado dos encontros virtuais, mas, sem dúvida, um espaço também de bate-papo e de pensar aí na educação matemática em Santa Catarina, né? E as nossas produções. Então, um bom evento para todos. E que bom que vocês acolheram aí a ideia e fizeram acontecer. Obrigada, gente. Abraço para todo mundo. Convidamos o presidente da SBEM Nacional, professor Marcelo Almeida Bairral, para o seu discurso. Olá, bom dia a vocês que nos acompanham aqui nessa manhã de uma sexta-feira. Catarinenses aí pujantes com muitos trabalhos, né? Essa diretoria que trabalha muito. E eu gostaria de saudar o diretor, né, da SBEM Santa Catarina, Basilício Andrade Filho, né? E também saudar a diretora anterior, né? Porque ela também é uma grande dedicada nessa regional, e eu lembro que ela começou, a gente estava conversando sobre esse e-book, muitas ideias que a diretoria anterior tem. Então, sintam-se agradecidos e abraçados, Araceli também, pela gestão de 2017 e 2020, e Basilício por estar aí conduzindo também, e toda a diretoria, né, esse belo trabalho na regional da nossa sociedade em Santa Catarina. Isso mostra muito esse espírito que a gente tem que trabalhar sempre, que a gente tenta trabalhar, né, na nossa sociedade, né? Esse espírito responsivo, de comprometimento, né, com o coletivo e com a nossa área, que é isso aí, a gente trabalha mesmo e muitas vezes dedicando o nosso pouquinho do tempo que a gente tem extra para esse tipo de trabalho, né, que muitas vezes não temos, às vezes, o devido reconhecimento nas nossas instituições e quem dirá, né, em outras instâncias de ministério que nós gostaríamos de ter, de interlocuções e tudo mais. Mas a gente está aí para isso, para resistir, né? E continuar nessa luta, e é muito importante essas iniciativas que vocês têm, né? Então, gostaria de deixar um abraço também para a Regina Grando, presidente da SBEM anterior à nossa gestão, está sempre disponível, sempre aberta para as nossas dúvidas, para os nossos dilemas, e toda a diretoria anterior também, que tem sempre nos acolhido. E vou deixar também um abraço para a nossa vice-presidente, né, professora Fátima de Oliveira Zago, não sei se ela está por aqui, se ela aparecerá, né? Então, e fica sempre essa reflexão boa que vocês trazem sobre esse encontro, e eu aqui vou agora falar sobre uma função que eu acumulo há um bom tempo, que é presidente do GPEM, que é Grupo de Estudos e Pesquisas e Educação Matemática no Rio de Janeiro, que foi um dos grupos que Ademir, Carla e Cíntia citam, né, quando fala do Rio, São Paulo e Porto Alegre, quando a educação matemática começa a constituir grupos para entender essa área, estudar sobre essa área. Aqui no Rio, Maria Laura Mozinho Leite Lopes criou o GPEM, né, que hoje em dia ele se resume ao Boletim GPEM, a revista dele, né, justamente porque a pesquisa, a área já se consolidou e ela já tem várias outras áreas, várias frentes de pesquisa, né? Então, não é o meu grupo de pesquisa, não é o grupo de pesquisa que eu coordeno na minha instituição. Por isso, também é muito importante, como a Regina sinalizou, e nós já estávamos conversando aqui nos bastidores, olhar esses grupos que não estão também vinculados à CNPq ou, né, no Lattes, que é importante, mas possivelmente mapear essas iniciativas nas instituições onde estão elas, ou às vezes interinstitucional,
que é o caso do GPEM, ele é um grupo interinstitucional, então é uma pessoa jurídica, sem fins lucrativos, e importante saber isso, mas hoje a gente tem uma outra dinâmica na própria da área, né, da pesquisa, e essa visibilidade para a gente entender, por exemplo, o que se pesquisa em Santa Catarina, quais são as frentes de atuação na área, ainda que elas sejam retratos de épocas, vai ser muito importante a gente saber enquanto área, né? Fico feliz de saber que vocês estão aí já concretizando e lançando a Recém, né? Também espero que sejam, certamente será uma iniciativa muito frutífera para vocês em Santa Catarina e para a gente no Brasil, né? E que vocês também tenham um ótimo EGRUPEM, tá? Um dia muito frutífero. Infelizmente não poderei estar com vocês muito tempo, mas obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, tá? Convidamos para o seu discurso o diretor da SBEM Santa Catarina, professor Basilício Manuel de Andrade Filho. Olá, bom dia a todas, bom dia a todos. Professor Bairral, professora Regina, Araceli, que acompanha essa mesa aqui, né? O meu bom dia, o agradecimento também, né? A Araceli por todo o empenho ali que a comissão organizadora está articulando. Eu sempre perguntava, Araceli, como é que está ali? Não, Morgana, André e os outros que são envolvidos, né? Assim como, por exemplo, os que se envolveram com o edital de e-book, que finalizamos, já está ali em breve, vai ser lançado hoje, final do dia, com os detalhes. Eu sei que muitos estão esperando por esse edital, né? Já que foi algo que nós vínhamos trabalhando ao longo dos últimos meses. A mesma coisa com a Recém, ali o professor Davi, Marisol, Marlene, André, enfim, a equipe foi sempre se empenhando, né? Por quê? Porque justamente ao longo desses últimos meses, a SBEM SC, quando pensou nas suas ações, sempre de forma coletiva, discutindo bastante nas reuniões, consultando os sócios também, para que a gente consiga melhor planejar as ações, e sempre com um único objetivo, valorizar a educação matemática aqui no estado de Santa Catarina. É um estado pequeno, mas com muita sede de produzir, de contribuir com a educação matemática nacional, né? E entre essas ações nós temos este encontro, que como já foi destacado pela Araceli, que trabalhou mais à frente na organização, a Regina, que foi a idealizadora, e ela fica ali dizendo que não, mas a gente sabe que a Regina sempre tem trazido ideias e contribuições muito valiosas. Eu, pelo menos, eu sempre escuto muito, porque eu tenho aprendido muito a cada nova reunião, a cada vez que eu falo com ela no privado, mas base, como ela me chama tal coisa, base, tem que pensar isso, base, tem que pensar aquilo, e nós temos que aproveitar esses momentos de aprendizado, né? Afinal, é assim que a gente vai crescendo. Então, esse encontro, ele busca justamente isso, congregar os grupos de pesquisa aqui de Santa Catarina, para que a gente possa conhecer as pesquisas que estão em andamento e vislumbrar trabalhos futuros, quem sabe em colaboração entre os grupos de pesquisa. E o que é um grupo de pesquisa? É um espaço que se organiza em torno de linhas comuns de pesquisa subordinadas a um determinado grupo. A gente sabe que cada grupo tem uma forma própria de trabalho, interesses específicos de pesquisa, o que é muito natural e saudável. Afinal, a pesquisa, ela cresce com a troca de ideias, a oposição de ideias, ideias também que convergem, e assim a ciência vai avançando. Então, o que nós sabemos é que todos os grupos vão convergir. A partir da pesquisa, aquela pesquisa séria, pesquisa comprometida, contribuir para o desenvolvimento da ciência e, no nosso caso, da educação matemática, que é o nosso objetivo aqui, né? Entretanto, se nós olharmos para o cenário atual, nós vislumbramos momentos difíceis, né? Onde a gente precisa, antes de argumentar sobre a pesquisa, argumentar sobre o papel da ciência, coisa que nós temos que ultimamente estar defendendo, que é importante ter ciência, que é importante fazer ciência, e ainda mais, a importância de se investir em ciência, se investir em pesquisa, coisa que tem ficado cada vez mais para planos bem distantes, né? E, ao mesmo tempo, a gente sabe que para um crescimento sólido de uma nação, comprometido com o desenvolvimento humano, com o desenvolvimento social, é necessário, é fundamental estudos e pesquisas. Ou seja, existe uma relação diretamente proporcional.
entre investimento em pesquisa e desenvolvimento humano, desenvolvimento social. Então, quanto maior o investimento em pesquisa, mais desenvolvida uma nação pode se tornar. Eu fico me questionando, diante disso, qual o nosso papel enquanto pesquisadores em educação matemática, qual o nosso papel enquanto SBEM, né, professor Bairral, e qual o nosso papel enquanto SBEM em Santa Catarina. Daí eu trago essa reflexão aqui, não com a ideia de trazer uma resposta, porque eu não tenho aqui, eu não quero apresentar aqui uma resposta, mas deixar essa questão como reflexão para que ao longo do dia, quem sabe lá na roda de conversa, que vai ser conduzida à tarde, talvez o Méricles, a Marisol, o professor Ademir, que vai mediar, tangenciem alguns aspectos disso em suas falas, mas que a gente pare para pensar um pouco nessas questões. E quando eu digo isso, é independente de nosso posicionamento político ou partidário. Independente disso, a gente precisa lutar por pautas que valorizem a ciência, a educação, e principalmente, como educadores matemáticos que somos, que valorizem a educação matemática. A gente precisa despender energia em pautas que reflitam melhoras nessa área, em pautas que reflitam melhorias na pesquisa brasileira, para que a gente consiga realmente consolidar as nossas pesquisas, né? Consolidar a nossa área como um campo de referência. Enfim, eu trago aqui essas pequenas reflexões curtas, breves, até para que a gente consiga aproveitar melhor o nosso dia. E eu encerro agradecendo a comissão organizadora do evento, que eu tenho certeza que todos os detalhes foram muito bem planejados, e a participação de cada um de vocês, de cada membro de grupo de pesquisa, né? E, no mais, eu desejo a todas e a todos um excelente evento, com excelentes discussões, com boas discussões, e que possamos realmente sair daqui com uma perspectiva de trabalhos futuros, né? Que é o nosso objetivo aqui enquanto SBEM Santa Catarina, enquanto SBEM. Muito obrigado a todos. Antes de continuarmos com a agenda, então, do dia, solicitamos que os responsáveis pela apresentação dos grupos de pesquisa, que acontecerá logo depois da mesa temática, informem na planilha disponível no chat desta sala o melhor horário para sua apresentação. O link dessa planilha, então, vai estar disponível no chat da sala, a partir de agora. Obrigada.